Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de comparação entre a venda de call e a venda de put, tá? No mercado de ações ou o mercado de opções de ações. A gente vai fazer um comparativo aqui do que é melhor, do que é pior e por quê e tudo mais. Então, vamos lá. Para quem não sabe, né, venda de call é você vender a opção de compra de um ativo para você receber um prêmio e a venda de put é praticamente a mesma coisa, só que sem você ter que comprar ação. Então, quando você faz a venda de call, você tem que ter o ativo. Então, por exemplo, você vai ter que comprar 100 ações da Vale, por exemplo. E aí você vende a opção de compra para você receber um prêmio lá de 3%. E aí, qual que é a vantagem, né? Você já ganha um lucro imediato, assim como a outra também. Você já ganha um prêmio imediato. E aí você tem um ativo em carteira. Porém, o problema seria esse também, né? Você ter o ativo em carteira, que não é um problema, né? É difícil falar essas coisas, né? Mas esse seria, em tese, entre aspas, o problema, porque você tá comprado um ativo que tem risco, incerteza, que tem flutuação. E aí, por exemplo, se no dia do vencimento, existem alguns pontos que a gente pode falar aqui. Se o mercado estiver muito abaixo do seu preço de strike, você não vai ter que vender ação, só que a sua ação desvalorizou, né? Mas até aí tudo bem, faz parte, né? Mas esse seria o risco, né? Ou se ele estiver acima, você vai estar limitando o seu ganho. Então, em tese também, entre aspas, isso daí seria um problema, porque você tem uma perda ilimitada, porque o mercado pode cair, e um ganho limitado, porque se o mercado subir muito, você não pega aquele ganho, né? Não é que você vai perder aquele ganho. Podemos falar que você vai perder aquele ganho, mas eu acho que o mais correto mesmo a falar é você vai deixar de ganhar aquilo, porque a perda mesmo é quando você perde do seu patrimônio, né? É o que eu considero, pelo menos. Por exemplo, você tem R$ 1.000 e perdeu 200, tá com 800. Ou você tá com 200 de flutuante, mas você ainda não fechou. Você não teve uma perda definitiva. A perda definitiva você teve quando você teve que fechar, né? Aí, por exemplo, você tem um capital de R$ 1.000 e subiu 20%. Aí, no caso, você vai ganhar um prêmio. Você vai ganhar um prêmio lá de R$ 20, por exemplo, de R$ 30. Aí você não vai ganhar os 200, você vai ganhar só os R$ 30 em cima dos 1.000. E só que você não é que você perdeu o dinheiro, você só deixou de ganhar esse valor. Então, eu acho que depende muito do ponto de vista de como você olha para isso, né? Então, vamos lá, vamos voltar, vamos recapitular. Então, quando você faz a compra de call, não, perdão, a venda de call, né? Lançamento coberto, venda de opções de compra, você limita o ganho. Porém, limitar o ganho pode ser errado ou não? Talvez sim, talvez não, depende. Depende, porque isso daí gera recorrência para você. Né? Então, por exemplo, se você faz um prêmio de 3% em cima do seu capital, já é um valor grande, né? Mesmo que você esteja limitando possivelmente um ganho, por exemplo, você tem um strike aqui embaixo, ó. Você tem um preço de strike aqui embaixo. Se o mercado subir, você ainda pode ganhar essa diferençazinha aqui. Né, entre essas duas linhas. E se o mercado subir muito e subir até aqui, por exemplo, óbvio que você não vai ganhar essa diferença, mas você também não vai perder o seu dinheiro. E aí você ganhou nas duas pontas, tanto aqui quanto aqui, porque não existe nada perfeito. Né? Não existe nada que é perfeito. Porém, o lançamento ele é quase perfeito, digamos assim, quase, né? Porque tem os riscos que eu tô falando aqui. Mas ele te permite ganhar dos dois lados da operação, para cima e para baixo, né? E aí ele te permite, em tese, é o que a galera fala, né? Permite com que você seja o cassino, né? Porque você, não importa o que aconteça, você ganhou. Às vezes você ganhou mais ou você ganhou menos, mas você ganhou. Então é por isso que a gente tem esse ponto aqui para discutir. Mas é uma conversa muito grande que requer muita perspectiva, é muito pessoal de cada um. Tem gente que tem uma perspectiva, tem gente que tem outra, tem gente que acredita que não é bom, tem gente que acredita que por isso que é um assunto bem complexo falar sobre isso, né? Mas eu tô sempre aberto a debater e a abrir os meus olhos e aprender com vocês, porque eu acredito que cada pessoa tem algo para ensinar, né? Então vamos lá, essa daí seria a venda de call. Aí a venda de put, no caso, seria você vender a opção de venda, né? Sem você precisar ter. Não, quer dizer, você precisa ter o valor do ativo em carteira, né, para você estar coberto, mas você não necessariamente precisa comprar o ativo. E essa vantagem que teria em relação à venda de call seria com que você, por exemplo, você tenha liquidez até os 30 dias. Então, por exemplo, assim, vamos tentar fazer aqui no Point para a gente tentar entender. Você tem aqui um gráfico, beleza?
E aí, esse aqui seria o seu dia 1. Esse aqui seria o seu dia 1. Esse aqui seria o seu dia 30, por exemplo. Aí, né, nessa janela aqui, ó, de tempo, entre dia 1 e dia 30, você não tem que necessariamente comprar ação. Então você consegue ter o valor ali estando guardado. Mas ele mesmo estando guardado, ele também pode ser um ilusionismo, né? Porque você não pode usar ele. Porque se você tiver que pagar, se você for exercido, perdão, que essa é a forma mais correta de falar, você vai ter que usar esse valor como garantia. Mas você consegue, por exemplo, usar esse valor como deixar um CDB, numa renda fixa, gerando 1% ao mês, por exemplo, né? Dependendo do tipo de investimento que você está fazendo, ou do CDI do momento, da taxa Selic e tal, 0,8, 0,7, não importa. E aí você ganha mais o prêmio. Então, por exemplo, você vai ganhar 3%, sei lá, de prêmio da Vale, por exemplo, e aí você ganha mais 1% da renda fixa. Então você ganha 4% em um mês, entendeu? Que é um valor legal. E aí o risco seria você ser exercido e ter que assumir uma posição. Só que, por exemplo, se você for exercido aqui em 57,85, por exemplo, se você for exercido aqui e o mercado daqui a 30 dias estiver aqui, você vai ter que comprar uma ação muito mais cara do que ela vale. E aí você já vai estar tomando um prejuízozinho. Entendeu? Mas faz parte, porque não é um prejuízo, né? É um flutuante, digamos assim. Porque faz parte, isso é o mercado de ações, esse é o risco que você corre quando você tá aqui. Esse risco, ele faz parte, né? Do mercado. Então não é uma coisa que, tipo assim, na minha opinião, pelo menos, tá, pessoal? Cada um tem sua opinião e tá tudo bem. Mas eu acredito que, tipo assim, o risco, ele tem que ser mudado o jeito que a gente olha pra ele. Né? A gente não tem que olhar pro risco como se fosse algo ruim. Porque se você olhar para risco somente como algo ruim, você não consegue nem sair do lugar. Então, você tem que olhar para risco sim, mas não a ponto de você ficar com tanto medo do risco que você não consegue abrir margem para você crescer. Porque o que acontece é que você não sai do lugar. Porque se você quer tanta segurança, tanta segurança, tanta segurança, na maioria das vezes o que acontece é você não consegue sair do lugar por causa da segurança que você tem. Aí você vai acabar tendo muita segurança, mas você não consegue se posicionar para acontecer um cisne negro na sua vida, para acontecer um evento que pode te alavancar um pouquinho e te dar mais. Entendeu? E se você vier a perder, você perde pouco também, porque você não tá arriscando tudo. Então acredito que o certo mesmo é ter um equilíbrio, não é nem ficar em uma das pontas tão agressivo e nem também tão conservador, porque senão você não sai do lugar também, né? Então, acho que depende muito de como a gente olha a perspectiva. Então a venda de put você teria aí o valor numa renda fixa, né, te gerando valor, e aí se o mercado estiver muito abaixo, você estaria nesse flutuante aí negativo, e se o mercado estiver acima, você simplesmente não acontece nada, né? O prêmio vira pó e você repete a operação e vai de novo, né? E é assim que funciona o mercado, né? Não por exemplo, a questão da flutuação, do flutuante, né? Do flutuante da operação, ela faz parte. Se você quer ser um acionista de uma empresa, se você é um investidor de longo prazo, a questão da flutuação pouco importa, porque você está recebendo benefício da empresa, você está recebendo bonificação, dividendos, você é um acionista, né? Então você não está olhando tanto para o curto prazo, né? Isso daí seria mais como é que eu posso falar? Um boost, né? De um booster de dividendos, né? Então, depende muito da maneira com que você olha. Mas o grande resumo aqui não existe nem melhor nem pior, eu acredito. Eu acredito que existe, mais uma vez, falando o que funciona melhor para você. Inclusive, você pode fazer até um pouquinho dos dois. Você pode fazer, por exemplo, venda de put no mês, no outro mês você foi exercido, mas você tá no ponto bom ali para fazer uma venda de call. Aí você já tá posicionado na operação, você vende uma call, e aí você junta uma coisa na outra, e aí no outro mês você vai de novo, aí você às vezes consegue fazer um outro manejo de risco, você consegue diversificar, fazer bastante coisa para você trabalhar aí. E aí você vai montando o seu portfólio com uma carteira, você vai montando a sua carteira com um portfólio de ações fortes, blue chips, ações que são boas pagadoras de dividendos e tudo mais, e assim você consegue ter um pouco mais de estabilidade mesmo perante o risco, né? E aí depois você vai trabalhando, depois você tem um pouquinho de renda fixa, aí você tem um pouquinho de ações, aí você tem um pouquinho disso daqui, aí você tem um pouquinho daquilo ali, e você vai achando a sua fatia, né? Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona, a gente tem que trabalhar desse jeito, porque se a gente não trabalhar desse jeito fica difícil.
Então, por isso que eu acredito que as opções ela é uma opção muito inteligente, muito interessante para a pessoa que está começando, porque ela abre muitas portas, né? E aí, conforme o tempo vai passando, você vai, como é que eu posso falar? Você vai se ajustando aí com a sua vida. Por exemplo, você tem um pouquinho de renda fixa. Por exemplo, vamos dizer aqui que, por enquanto, você tem, sei lá, 90% em ações, porque você tem um patrimônio baixo. Então é difícil você ter tudo em renda fixa, por exemplo. Então, essa parte branca aqui seria suas ações e essa parte pequena aqui seria sua renda fixa, por exemplo. Essa parte pequena aqui, ó, é a sua RF, que é a sua renda fixa. Mas conforme o tempo vai passando, você vai abrindo ela. Você vai abrindo ela, vai abrindo ela, vai ganhando prêmio, vai tirando dali, vai colocando aqui, vai equilibrando mais, vai comprando outras ações, vai comprando outros fundos. Aí você compra um indexador, compra um SP500, aí você vai montando a sua grande pizza. Por quê? Porque o que é importante, o que importa de verdade é o todo, não é uma parte, né? Porque se você tiver só uma parte, o que acontece é que você fica assim, você fica muito focado no zoom, né? Por exemplo, vou focar só aqui nas ações, só aqui em opções, ou só em uma coisa. Você fica muito focado só em uma coisa aqui e você esquece que o que vai segurar você não é isso aqui sozinho, é tudo isso aqui. Tá vendo? E aí você tem tudo a seu favor. Aí você tem um pouquinho de swing trade, aí você tem um pouquinho de não sei o que, aí às vezes você tem uma operação de day que você faz de vez em quando, aí você tem o seu trabalho também que te gera uma renda, aí você tem várias outras ações também que você vai comprando, aí você vai reinvestindo aqui e ali, aí você vai montando, pega um fundo imobiliário, aí você vai montando mais alguma outra coisa, aí depois até futuramente uma criptomoeda você pode ter, e aí você vai indo, e aí você vai achando o seu equilíbrio dentro desse círculo aqui, né? Para alguns vai ser um pouquinho mais agressivo na renda fixa, porque eles têm um perfil mais conservador. Para outros vai ser um pouquinho mais agressivo nas ações. Para outros vai ser um pouquinho mais pulverizado. E aí você vai ter que ir achando o seu equilíbrio ali. E aí, essa que é a grande questão, porque é muito pessoal de cada um, é muito difícil falar, olha, cada um vai fazer, todo mundo vai fazer uma coisa só, já era, porque não é assim, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem pessoa que tem mais medo, tem pessoa que tem menos medo, tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas, tem pessoas que tem mais dinheiro, menos dinheiro, tem pessoas que ganham mais, ganham menos. Então, assim, é uma conversa tão ampla que não tem nem como, né? É impossível você colocar uma regra pra, sei lá, todos os seres humanos, porque todo mundo é diferente, né? Então, é assim que funciona uma carteira mesmo, né? E um portfólio. E manuseio de portfólio, acho que é isso aí, né? Portfolio management, que é assim que a gente fala. Então, esse que é o grande segredo da gente tentar achar pra gente, né? E é assim que funciona. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque é assim que se começa. A gente vai tentar começar com ativos que tem o delta T a nosso favor, né? Que é o tempo. Né? Então a gente tem o delta T, porque é mais fácil você ganhar com o tempo do que contra ele. Operações estruturadas que vão te gerar uma renda. Essa renda você vai reinvestindo em outras coisas ou reinveste nas próprias ações. Você vai aportando, vai trabalhando, né? E aí você vai montando a sua fatia de pizza. Então você vai trabalhando, você vai aportando, você vai gerenciando, você vai fazendo, aí você vai lançando mais umas opções que são mais seguros do que simplesmente fazer o day lá por enquanto, porque o day é mais complicado, entendeu? Porque você tem menos, você tem bem menos consistência ali, aqui você tem um pouquinho mais de consistência, e aí você vai montando a sua vida. E é assim que vai funcionando mais ou menos, entendeu? Aí cada um tem o seu jeito de fazer. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Tem umas pessoas que são mais agressivas, tem outras pessoas que não. Mas esse que é essa que é a grande chave do negócio. E é uma coisa que demora, né? Não é uma coisa que você consegue fazer do dia pra noite. A menos que você seja uma pessoa privilegiada de ter aí, ganhar um salário maravilhoso, ou você tá numa posição melhor, aí fica um pouquinho mais fácil, né? Mas assim, no geral, pra maioria das pessoas, leva muito tempo. E é uma coisa que talvez vai levar até o resto da sua vida. Porque isso daqui a gente tá falando de uma construção de uma aposentadoria, né? Uma aposentadoria de uma renda pra sempre. Então isso aqui vai levar o resto da sua vida. E você tem que estar em constante aprendizado. Aprender sobre o que são ativos, sobre liquidez, sobre o mercado de capitais, sobre os tipos de instrumentos dentro do mercado financeiro, os riscos dele. Um pouquinho sobre empreendimento também, porque o empreendimento ele ajuda. Ou se especializar na sua área pra você ganhar um salário melhor. E assim, e juntar um pouquinho de tudo, entendeu? Porque essa que é a grande chave do jogo aqui.
A gente juntar tudo a nosso favor. E é assim que funciona, tá, galera? Então, resumindo aqui a pergunta, qual que é melhor e qual que é pior? A resposta é, não tem melhor nem pior. Os dois são bons, né? Só que um deles você vai ter que comprar ação imediata e no outro não, né? Mas os dois têm os prós e os contras. Isso depende de você e como que você vai usar essa ferramenta dentro de uma carteira. Entendeu? E é por isso que eu falei sobre a carteira aqui, porque também não adianta você pegar, por exemplo, todo o seu patrimônio e colocar em uma ação, ou talvez não, depende também. Você tá entendendo? Até isso também é discutível, porque depende do valor que você tem. Se você tem um valor muito baixo e quiser diversificar muito, já fica muito mais difícil também. Mas aí, até que ponto vale ou que não vale? Então, assim, é um assunto bem complexo, sabe? Eu não gosto de chegar aqui e falar, é só fazer isso que esse daqui é melhor. Porque eu acho que no mercado de renda variável é muito generalista demais você falar uma coisa que existem, porra, 100 formas de olhar para aquilo, 200 formas de olhar para aquilo, às vezes 1000 formas de olhar para a mesma coisa. Então é muito difícil você ter uma coisa que é uma resposta muito exata, né? E não é que tipo assim, o cara fica em cima do muro, não é nem questão de ficar em cima do muro, é questão de que o que às vezes é melhor para mim não é melhor para você. Entendeu? E aí, essa é uma questão que você vai ter que desenvolver essa cabeça, você vai ter que desenvolver essa maturidade pessoal, sabe? Pra você ver o que compensa mais pra sua vida ou não. Porque eu sou uma pessoa completamente diferente de você, por exemplo. Né? E às vezes o que é melhor pra você não é melhor pra pessoa que tá do seu lado, que não é melhor pra outra pessoa, que não é melhor pra mim, ou que às vezes é melhor pra mim. Então tem que ver como que você vai usar a ferramenta dentro do portfólio. Que aí você ganhando conhecimento, aprendendo, estudando e tá sempre se desenvolvendo, muito provavelmente você vai ganhar no longo prazo. Né? Entendendo que é um jogo lento, não é um jogo que você vai ficar rápido, que você vai ficar rico rápido, mas é um jogo que pode te trazer consistência e uma carteira de verdade a longo prazo pelo resto da sua vida. E é o que eu faço, é o que eu ensino, né? Por isso que eu tento ensinar aqui as pessoas a olharem para um problema de vários ângulos diferentes, porque aí sim talvez você chegue numa conclusão. Né? Você vai olhar para todos os ângulos possíveis, você vai olhar de um lado, de outro, para cima, para baixo, aí você vai olhar todos os ângulos que você pode ver e aí você toma uma conclusão baseada nisso daí. Aí sim você acha a sua verdade, digamos assim. Aí você vai falar, lançamento coberto é melhor do que venda de put, ou venda de call é melhor do que venda de put. Por exemplo, ou você fazendo isso e aquilo pode ser melhor, mas isso aqui pode ser melhor. Então, eu quero que você brinque com isso, entendeu? Eu acho que a grande verdade aqui é você chegar e brincar e pensar, porque se você brincar com o jeito que você olha para isso daqui e você pensar em várias maneiras, aí sim você tem uma chance de entender de verdade isso e achar, né, e que você sabe alguma coisa para poder tomar uma decisão mais inteligente, né? E se for errar, pelo amor de Deus, erre barato. Mas quando se trata de opções e principalmente de opções coberto, onde você tem o ativo em carteira, você tem o valor aí coberto, você não tá se limitando, você não tá colocando 100% do seu patrimônio ali, você tá fazendo de uma maneira mais conservadora, é mais difícil você perder, né? Você já estudando bastante, entendendo os riscos, não colocando 100% do seu patrimônio ali, tendo uma gestão pessoal sua, inteligente, né? Não colocando tudo a perder, tendo liquidez, tendo uma reserva de emergência sobrando, tendo o seu trabalho, né? Não, de novo, não pegando dinheiro que você não pode perder porque você tá emocionado e quer ficar rico rápido ou algo assim, ou ganância ou inocência. Se você fizer tudo certinho, aí sim você tem uma chance de realmente poder ganhar a longo prazo. Entenda que é chato falar essas coisas, óbvio que é, mas isso é o que vai te proteger de você mesmo. Isso é o que vai fazer com que você erre barato e quando você acertar, você acerta caro. Porque é isso que você tem que fazer, e não o contrário, né? E quanto menos você errar e mais barato você errar, melhor. Ninguém vai acertar sempre. Porém, se você entender tudo o que você está fazendo, muito provavelmente você não vai errar. E se errar, você vai errar barato. Então esse é o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo com vocês. E isso vale pra mim porque uma das maiores lições que eu tive da minha vida foi isso. Né? Então é por isso que eu bato mesmo nesse ponto, mesmo que esse vídeo aqui demore meia hora e eu não venho aqui e faço um vídeo raso de 2 minutos falando a diferença de um para outro. Porque você pode ter certeza que com isso daqui que eu tô te dando,
muito provavelmente você vai sair com muito mais conhecimento do que um vídeo de 2 minutos, entendeu? Porque você tem que olhar para isso de uma maneira mais séria, né? Você tem que sentar, tem que analisar a sua vida, tem que analisar o que é, porque se você não fizer isso por bem e você só chegar e querer fazer tudo muito rápido, se der ruim, e se você não estiver preparado para isso, você vai quebrar a cara. E vai por mim, é melhor você aprender por bem do que você aprender por mal. Porque se você aprender por mal, é 10 vezes pior. Entendeu? Então, é isso, galera. Mas tamo junto, ó. Obrigado mesmo, valeu aí por vocês estarem acompanhando, o pessoal já se inscreveu no canal, obrigado mesmo. Já tô terminando o curso de Forex também, tá? Sendo que esse canal aqui vai ser um canal voltado 100% para investimentos, então a gente vai falar tudo. Eu quero focar muito aqui em ações, em opções, estruturas de renda, estruturas de alavancagem com estruturas de renda. Vou falar sobre o Forex também, até como eu falei, misturar um pouco dos mercados, porque o Forex ele é um mercado que ele te traz um pouquinho mais de... Se você souber trabalhar, ele te traz uma rentabilidade um pouquinho acima de uma opção, mas também tem os seus riscos, você tem que levar em consideração. Mas como eu falei, risco não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa que se você souber trabalhar, você pode usar tudo a seu favor. Você pega o melhor de um mercado, tira o dinheiro do risco, bota numa ação que é mais segura, né? A gente pode falar de indexadores S&P 500 para você fazer uma aposentadoria, fazer uma renda de opção junto com isso daqui, dentro do seu portfólio, receber dividendo, fazer aportes, fazer diversificação, saber trabalhar isso daí, ter uma renda fixa junto com isso daí. Então é montar uma carteira mesmo para sua vida, para você ter ativos que vão te gerar renda e você souber usar o risco a seu favor e alavancar de maneira inteligente, pegando o dinheiro do mercado e alavancar com o dinheiro do mercado. E quando der certo, você remonta a sua carteira, você reinveste e vai fazendo isso pelo resto da sua vida, entendeu? E é obviamente que isso daqui é só uma parte, né? Porque o certo mesmo é você estar trabalhando e você aportando também, porque só investir é muito difícil, a não ser que você comece com um capital muito considerável. E muito considerável, eu tô falando mais de 100 mil reais, mais de 100 mil, 200 mil, às vezes um pouquinho menos, até ajuda, mas ainda assim é difícil você ter, você querer uma rentabilidade muito boa, por exemplo, fazendo mais de 2% ao mês. Com 50 mil, você não consegue, tipo assim, bancar uma família, bancar uma casa, bancar isso, bancar aquilo, né? Sei lá, ganhar 2% em cima de 50 mil, dificilmente você vai conseguir bancar tudo isso, e se você conseguir, você ainda vai estar com uma margem muito baixa. Então, por exemplo, 2% de 50 mil é R$1.000. R$1.000 dificilmente você vai conseguir, né, pagar todas as suas contas, dependendo aí da onde você mora, quantos anos você tem, qual que é a sua vida social e tal, qual que é o jeito que você vive. Mas eu tô falando aqui de pessoas que querem realmente viver do mercado, né? Viver do mercado financeiro, viver da bolsa de valores, ou viver de renda, ou usar isso para você, né, criar mais uma fonte de renda. É juntar uma coisa na outra, juntar investimentos, juntar trabalho, aportar, ser inteligente, ter uma como é que eu vou falar, galera? Tipo assim, uma educação financeira pessoal para você poder guardar dinheiro todo mês, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas se você puder, você faz uma gestão boa para você estar sempre ali alocando, estudando a sua área, melhorando, encontrando sistemas para você conseguir ganhar mais dentro da sua profissão. E aí, consequentemente, aportar mais, entender risco, onde você vai colocar, onde você não vai colocar, onde você vai pegar uma parte para você arriscar um pouquinho mais e até onde você deve arriscar, para isso não te machucar financeiramente caso dê problema, né? Então, assim, é uma conversa muito ampla, mas eu tô aqui para ajudar vocês com isso e espero que com esse vídeo aqui, que por mais que seja um vídeo longo, é um vídeo que eu gostaria de ter ouvido isso quando eu tava começando. Entendeu? Então, tipo, é chato pra caralho. Porra, pode até ser chato, mas vai por mim. Talvez isso daqui seja a melhor coisa que você pode escutar. Entendeu? Porque eu gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei, né? Do que, sei lá, chegar aqui tudo maravilhoso, perfeito, e não é nada maravilhoso, perfeito. A gente tá falando de renda variável, um mercado onde tem pessoas que morrem porque as pessoas colocam o que não podem, né? As pessoas são emocionadas, tem gente que quebra, tem gente que não tem base nenhuma. O cara vem aqui, compra uma ação, começa a cair, o cara vende, o cara perde patrimônio, o cara fica louco, aí o cara aposta, não sei o quê, aí o cara se destrói, entendeu? Então isso tem que ser falado sim, sabe? Porque se não for falado, cara, as pessoas vão continuar se fudendo pra sempre, entendeu? E, enfim, eu quero contribuir aqui com o que eu posso. Então,
É isso, rapaziada. Tamo junto demais. Obrigado. Acompanha o canal aí. Eu vou estar falando sobre muita estratégia aí pra vocês. E espero poder trazer pelo menos 1% de valor na vida de vocês. E se eu puder fazer isso, já tô fazendo a minha parte aí no mundo e minha contribuição. Então, tamo junto demais. Se inscreve aí. Valeu. Abraço.